mais ou menos um ano atrás, eu recebi este grande médico do nosso município, essa figura pública muito querida na cidade, né? E há mais ou menos um ano atrás a gente falava de outros assuntos, mas eu vou querer perguntar a ele sobre alguns desses assuntos novamente. Doutor Luiz Ribeiro, estou tendo o prazer de receber o senhor aqui. Que prazer. Um ano já, doutor, hein? Pois é, exatamente um ano, né? Quer dizer, um ano e um dia. Um ano e um dia, exatamente. Um ano e um dia, né? quase um ano, certo, porque eu estive aqui, já eram quase meia-noite. Quase meia-noite, é verdade. Quase meia-noite. Então já bateu ali. E né? eu até hoje me lembro, né? E estava escutando a sua introdução, suas colocações sobre a questão da nova comissão processante. Sim. Que atinge o nosso prefeito, que atinge a nossa prefeitura, que atinge ao Teresópolitano, de modo geral, diretamente. Quando se entra com uma comissão processante, é importante que as pessoas saibam, né, que todos nós vamos sofrer. O resultado dessa comissão processante vai trazer algum tipo de sofrimento para o próprio Teresópolitano. Sem dúvida. Né? Pode ser no aspecto econômico, porque afinal de contas esse dinheiro saiu de algum lugar. E é do nosso bolso que esse dinheiro saiu. Essa coisa do dinheiro público é complicado, né, doutor? Complicado. O pessoal acha que o dinheiro público não tem dono. Na verdade é nosso, né? Não. Quando você, aquilo que a gente sempre fala, vai lá, compra uma caixa de fósforo, você está pagando um pouquinho dessas impressoras aí para os caras poderem usar. 700 mil o valor que você chegou, 700 né? Mil reais. E você também tocou em outro assunto interessante, que é a questão do portal da transparência, que a gente pode até bater um papo depois. Mas eu queria lembrar uma pergunta que eu te fiz naquele dia. É verdade. Eu fiz uma pergunta para você, e disse assim, Anderson, se você fosse prefeito, estivesse no meu lugar, qual seria o seu primeiro ato? E eu me lembro até hoje as suas palavras. Eu cortaria 100% ou 90% daqueles cargos comissionados, eu cortaria mais da metade das secretarias. Exatamente. Foi essa a tua resposta. E eu falei que ia fazer, né? Que exatamente eu encontro aquilo que nós, naquela época, lá atrás, tínhamos colocado. E talvez não estivéssemos numa situação dessa, né? Interessante. Porque por dificuldades estaríamos passando, né, doutor? Com certeza o país todo. O país, é o Estado e tudo mais. Mas não estaria tão gravosa a situação como está hoje, né? E antes um pouquinho até, nós tivemos um debate, foi muito interessante, promovido pela televisão e pela rede, né? Pelo Grupo Diário. Grupo Diário. E eu me lembro também que caiu a minha pergunta ao candidato na época, Tricano. E a pergunta foi muito interessante, quer dizer, eu aproveitei para falar sobre ficha limpa. E fiz a seguinte pergunta para ele. Primeiro, se era contra ou a favor, ele não respondeu. Segundo, se ele poderia confirmar que chegaria ao final do mandato sem nenhum tipo de problema, apesar de estar incluso na ficha limpa, na lei de ficha limpa. E ele falou que estaria. Isso também são coisas históricas, pequenas historiazinhas que a gente vai guardando. É bom a gente lembrar, né, doutor? Que é bom lembrar, está na hora de lembrar. As pessoas precisam lembrar disso. Porque dizem que o povo tem memória curta. Hoje, com as redes sociais, as coisas mudaram muito. Volta rapidinho. Estão ali, ó. É só você chegar. É só pegar uma publicação do ano passado isso, e colocar. Eu fiz isso. Eu peguei e convido vocês, senhor, a senhora que estão nos vendo e participando desse programa maravilhoso que vocês têm todo dia aqui à disposição, com informação de primeira, que vejam lá, está lá no YouTube, aquele debate, as entrevistas. Mas aquele debate é esclarecedor. Eu acho que é por aí que a gente vai começar a mudar. É por aí que a gente tem que começar a mudar. É buscar lá atrás o que as pessoas falaram e depois comparar com o que fizeram. É verdade, muito, é complicado. Né? Muito. A gente vê a situação, né? Eu queria aproveitar até a sua experiência, doutor. A gente está numa situação muito complicada com relação aos servidores públicos, né? E o senhor, como atende a muito desses servidores e conhece muito desses servidores. Eu sou servidor público, inclusive. Servidor, né? Então, conhece bem este problema. Aliás, eu estou de preto hoje, não é à toa. Não, é verdade. Normalmente eu venho né, minha roupa preferida é verde, minha cor preferida. Mas eu vim de preto hoje, porque não é à toa. Efetivamente o servidor está de luto, né? Estamos de luto. Na realidade, estamos de luto. Agora a gente tem uma situação complicada porque
por exemplo, no ano passado, durante o período eleitoral, e a gente viu isso claramente, né, até o mês de setembro, houve um esforço quase que, né, sobre-humano da gestão Mário Tricano em pagar os servidores em dia. E aí, imediatamente após o término do processo eleitoral, já se convoca a imprensa para dizer que não teria mais condições. Eu ouso dizer que, no ano eleitoral, a única promessa de campanha do Mário Tricano que ele cumpriu foi essa, de dizer que não ia pagar mais em dia. Essa foi a única que ele cumpriu mesmo. Com certeza. Agora, não dá, assim, enquanto organização, né, enquanto sindicato, enquanto um organismo tão importante para o município que é o servidor público, né, afinal de contas a prefeitura é a maior empregadora, é a maior pagadora, como reagir a uma situação como essa, que a gente percebe claramente que é uma retaliação, que é uma escolha da gestão. É uma escolha da gestão. E às vezes se fala, e deixa eu puxar só um pouquinho a sardinha para o lado, não do eu, Luiz Ribeiro, servidor, mas da classe servidora, porque quando se atrasa uma folha de pagamento, quem sofre é o comércio da cidade, quem sofre são o pequeno comerciante lá do alto do morro, os prestadores de serviço, os médicos, os advogados, todos sofrem, na realidade todos sofrem. E nós vimos que, aquilo que você falou, uma retaliação sem nenhuma razão, e com a possibilidade de ter sido evitada. Claro. Lá atrás, se você faz um choque de gestão, uma política realmente restritiva de gastos públicos, que está aí, ó, a impressora, por exemplo, não é uma das questões, o aumento absurdo do número de secretários, subsecretários de cargos comissionados e vai por aí afora. Se você lá atrás consegue corrigir isso, nós com certeza não estaríamos na situação que estamos hoje. Até porque grande parte dos municípios fez isso, né? Com certeza, estaríamos com dificuldade, sim. Claro. Agora, tudo bem, estaríamos com dificuldade, como você falou, mas também existe um pedaço do Brasil que isso não acontece. Não. Que o funcionário está em dia. Aliás, não precisa nem ir muito longe, né? Friburgo e Petrópolis não... Friburgo e Petrópolis ao nosso lado. Não atrasou nem um mês. Foram opções que o prefeito toma, opções que a administração toma. Essas opções é que vão, lá na frente, trazer o benefício ou o malefício para a cidade. Lá atrás, quando você assume e tem projetos. Quando você não tem projeto, seu único projeto é o projeto de poder, acontece exatamente isso. Não tem planejamento estratégico de gestão, não tem nada. Exatamente. E é complicado, né? Eu lembro que eu também lhe perguntava com relação à área da saúde, né? Por óbvio, o senhor como médico, né? Como atuante aí na área, talvez uma das áreas que hoje inspirem mais cuidados mesmo. A nossa saúde está no centro de tratamento intensivo já há um bom tempo, né? Com nenhum prognóstico de alta, né? Tá difícil a situação. Né? Nós estamos na sala vermelha realmente, né? Na sala vermelha, até por falta de planejamento, novamente falta de gestão, aplicação de recursos em lugares que não havia necessidade, desvio de recursos da saúde, que isso é importante que todos tenham essa consciência. Você recebe, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento dramático para os hospitais da cidade, mas dramático, e que pode levar ao caos, ao caos real. Nós vivermos situações de guerra, tipo estarmos em guerra em termos de resultados do que pode acontecer na saúde. Por exemplo, os hospitais já há muito tempo vêm sofrendo atrasos nos seus repasses. E olha que são verbas carimbadas. São verbas carimbadas. Que tem um destino certo. Não podem ser gastos em outras coisas. Então nós vemos, por exemplo, o Hospital São José, uma bela de uma estrutura, que está lá sofrendo muito para poder manter um nível de atendimento adequado. Nós temos o Hospital das Clínicas. Nosso Hospital das Clínicas... Historicamente sofre há muito tempo. Né? Historicamente sofrendo, e agora mais ainda... de uma maneira mais aguda, a própria Beneficência Portuguesa, um hospital menor, de menor porte, mas que ao longo do tempo vem trabalhando tanto para a sociedade teresopolitana, vivendo momentos de angústia real, seus funcionários, às vezes com atraso de pagamento,
E a pior coisa que tem é você ter que atrasar um pagamento de um funcionário que trabalhou, né, que está lá trabalhando. Que cumpriu o seu dever. Cumpriu o seu dever. O Hospital das Clínicas da mesma maneira, o Hospital São José da mesma maneira. A continuar essa situação, a continuar esse nível de dificuldades, nós vamos, e os hospitais vão passar por momentos que vão ter que fechar serviços. Vão começar fechando sessões. Sim. Por exemplo, maternidade, por exemplo, centro cirúrgico, por exemplo, clínica médica, por exemplo. Isso vai acontecer, está prestes a acontecer. Até não ter mais condições de atender ninguém. Né? Até não ter mais condições de atender ninguém. Então, me parece, e quando você está vivendo o dia a dia, como eu, por exemplo, dentro do hospital, trabalhando com as pessoas, que quase que uma arquitetura de crise, alguém querendo que aconteça, torcendo para que aconteça, fabricando factoides, como o atual secretário de saúde, fabricando alguns factoides, fabricando a divergência. Mas na crise também você tem o outro lado. Na crise você tem a união. Na crise você tem a união das pessoas que, envolvidas ou não nessa situação, elas percebem que podem ser corrigidas. Sim. E que há realmente, há que se ter mesmo uma gestão de crise. Agora está na hora das novas ideias, agora está na hora das pessoas ousarem, rapaz. Precisam ousar. Nós precisamos ousar. Precisamos ousar e buscar nos outros lugares o que deu certo. É o que eu sempre falo. O que dá certo, meu amigão, copia. O que deu certo, por exemplo... No mínimo adapta, né? Copia adaptando, lógico. Você não pode botar, mas adaptando. O que dá certo, vamos adaptar. A questão do empresariado, ele precisa ter liberdade, ele precisa ter liberdade para criar, ele precisa ter liberdade para agir, ele precisa ter liberdade para poder chegar e dizer, bom, eu preciso disso. E você ter a resposta imediata do poder público. Verdade. Ele precisa ter essa segurança para investimento. O cara fala, não, vamos trazer um polo industrial. Mas como é que nós vamos trazer um polo industrial se nós não damos, se nós aqui no que já temos, no pouco que temos, nós não damos o menor incentivo. Nós não vamos lá e dizer, pô, muito obrigado pelo emprego que você está gerando. Muito obrigado por aquilo que você está fazendo. Reconhecimento, né, do trabalho. E olha, nós temos excelentes empresários. Nós temos empresários que realmente sabem como fazer. Né? E você tem empresas que são reconhecidas nacionalmente. Aqui em Teresópolis, vamos lá, a empresa Alterdata, isso é exemplo de empresa, exemplo de direção. Sem dúvida. Essas pessoas têm que ser chamadas. E eu fico impressionado porque eles não chamam para dizer, meu amigo, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. E quando pode, atrapalha, né? Quando pode, vão lá e ainda atrapalha, né? Pois tudo isso leva a esse cenário hoje que nós vemos de causa absoluta de crise. Nós estamos vivendo uma crise, Teresópolis está absolutamente parado, em todos os aspectos. Na saúde, no turismo, sem uma atividade específica para você incentivar a agricultura, você não tem absolutamente nada. Uma cidade escura, continua uma cidade escura. Escura e obscura, né? Agora, com essas processantes todas, a obscuridade começa a aparecer. À luz infelizmente, de atitudes e atividades que não deveriam ser compatíveis com a prática pública. Não é? Lá, quando aquilo que você falou do dinheiro público, o dinheiro público ele tem que ser respeitado porque ele justamente não é meu. Justamente por não ser meu. A tua responsabilidade é maior justamente por isso, né? Justamente por isso. Então as pessoas agem como os nossos governantes agem. E eu não estou falando só a nível de Teresópolis, a nível de muitas cidades brasileiras, a nível a nível nacional, agem como se aquilo ali fosse... Né? Pode ser desperdiçado. Pode ser desperdiçado. Nós temos a questão fundamental, e aí eu volto à questão da gestão, é a questão da gerência, as gerências. Não é? Nós tivemos empresas de lixo que aqui vieram e transtornaram o nosso dia a dia de um jeito ou de outro. Começavam muito bem,
no dia seguinte já estavam fazendo coisas que, pô, não foi aquilo que a gente combinou. Mas a maioria dos serviços foram terceirizados, estão dessa forma, né? Estão dessa forma. Não foi aquilo que foi combinado no início. Não há fiscalização, não há realmente interesse em fiscalizar. Agora, passando, a gente é obrigado até a, não, sem aquela questão, mas parece que estão contratando urubus para o nosso lixão. Lixão, né? Eu nunca teve tanto urubu naquilo ali. É impressionante, parece que eles estão alugando, a população de urubu cresceu. E um serviço que a gente paga milhões de reais aí mensalmente. Pois né? na questão por exemplo, na questão do lixo. E vai por aí afora. A questão da saúde, a OS que está aí, as OS que estavam aqui e a OS que está aí gerindo a nossa UPA, né, apresentando deficiências que não poderiam, no contrato, não poderiam estar acontecendo. E é importante também falar isso, né, doutor, que às vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe, né? A saúde, ela jamais pode ser terceirizada, né? Está lá na nossa Constituição que ela é um direito de todos, mas é um dever do Estado, sobretudo do Estado. Então você não pode terceirizar a saúde, e a gente falando do município que é o responsável específico disso. Então o que acontece ali é uma terceirização de um serviço, mas a responsabilidade ela não vai terceirizada não. Então o poder público, o gestor, ele não vai terceirizar a responsabilidade dele não, a responsabilidade está lá. Não pode, até porque é aquilo que você falou, basicamente a responsabilidade de se tocar a saúde é do poder público, sim, é do prefeito, sim, porque ele é o ordenador de despesa. Então ele, como ordenador de despesa, ele tem que estar o tempo todo acompanhando tudo que está acontecendo, onde que gasta cada real que é empregado. E o que nós vemos hoje é a OS, por exemplo, da saúde, trabalhando à vontade, faz o que quer, tira, contrata, descontrata, põe afiliado político, põe isso, põe aquilo. Tem excelentes profissionais lá. Recebendo em dia. Recebendo sempre em dia. Sempre, e o atrasado também resolvido. Esse negócio de atraso não, gente. Ali não, o atrasado resolvido. Lá não tem atraso. Lixo não tem atraso. Só atrasa para o servidor mesmo. Só atrasa para os servidores e para os hospitais. Esse não tem jeito. Doutor, hospitais, agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que te agradeço nessa comemoração de ontem. E eu lembro o seguinte, e eu lembro só essa última, voltando àquela frase que você colocou para mim. Se você fosse prefeito, Anderson, o que você faria? Eu acabaria com aquela farra de cargos públicos, diminuiria a secretaria. Diminuiria a secretaria, levaria racionalizava dinheiro, a gestão. Racionalização da gestão e levaria esse dinheiro para quem realmente precisa, que é o povo teresopolitano. Pena que eu escutei, mas pena os outros... Quem deveria não escutou, né? Quem de repente a justiça lá na frente achou que... Porque na realidade você sabe que nós ganhamos a eleição. Verdade. Eu era o único candidato que tinha condições reais de ganhar a eleição, tanto é que dei entrevista aqui como prefeito. Mas infelizmente lá na frente, por motivos que também não fogem ao nosso poder de entendimento, porque o nosso poder de entendimento não era esse, porque o único que teve votos válidos suficientes para ser prefeito era eu, mas a justiça achou por bem colocá-lo e ele não te escutou, Anderson. Uma pena. Mas foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, doutor. Sempre um prazerzão muito grande. Você é uma figura para Teresópolis. A gente fica muito feliz por isso. A gente que agradece a sua participação. Muito obrigado, doutor. E para você que está aí, não acabou ainda não. Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta e esperando, é claro, a sua participação nas redes sociais, que eu vou repercutir daqui a pouco. Já já a gente está de volta.